Olá, saudações. Isso daqui são orientações básicas sobre a primeira aula de semiologia neurológica, aula de avaliação motora, e são apenas orientações sobre o que vocês devem focar. Depois esses assuntos eles serão melhores discutidos quando tivermos a nossa videoconferência, na qual a gente vai corrigir as questões e essas informações, dentro do possível, serão mais detalhadas. Antes de falar da parte motora especificamente, eu quero que vocês pesquisem sobre a definição de cada um desses itens que está aberto para vocês. São os vários tipos de diagnóstico que nós podemos ter. Nós podemos ter o diagnóstico sindrômico, que é o conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Esse conjunto de sinais e sintomas vai nos levar a um diagnóstico topográfico funcional, ou seja, o paciente apresenta um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que são percebidos através da anamnese, do exame físico e do exame neurológico especificamente. Todas as informações que são geradas, elas servem para que a gente pense onde que está se desenvolvendo a doença do paciente. E aí você vai dar o diagnóstico topográfico ou funcional. Essa doença está ocorrendo no cerebelo, está ocorrendo na via motora, e se for na via motora no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, essa doença está ocorrendo em nível de medula, medula cervical, medula torácica, em nível de bulbo, ponte, mesencéfalo, ou seja, tudo aquilo que a gente estuda de anatomia, embriologia e fisiologia nos ajuda a dar o diagnóstico topográfico e funcional da doença do paciente baseado nas queixas que são colhidas na anamnese, no exame físico e no exame neurológico. Após isso, é possível dar o diagnóstico nosológico, que, de forma geral, diz respeito a que tipo de doença o paciente está desenvolvendo. Por exemplo, é uma doença do tipo vascular, é uma doença do tipo processo expansivo, é uma doença crônico-degenerativo, e o que ajuda muitas vezes a dar esse diagnóstico nosológico é o modo como a doença evolui, por exemplo, no tempo. Se ela tem uma evolução aguda ou hiperaguda, é, deve-se pensar em diagnóstico de uma doença vascular. Se ela evolui de forma subaguda ou até mesmo crônica e os sintomas eles vão se juntando, vão se somando, a gente pensa, por exemplo, num processo expansivo que cada vez mais vai lesando estruturas adjacentes e o paciente vai acumulando sintomas. Então vocês vão estudar sobre diagnóstico nosológico. E o diagnóstico etiológico é o agente direto, é o causador da doença. Por exemplo, se o paciente tem uma síndrome meníngea, você topografa isso como uma inflamação diagnóstico nosológico e você topografa isso em meninges. Se você colhe o líquido desse paciente, faz toda a propedêutica e chega à conclusão que essa meningite é bacteriana causada pela bactéria X, a bactéria X é o agente etiológico. Se o paciente ele tem um tumor e desenvolve toda uma síndrome, você topografa essa síndrome do paciente na região do cerebelo. Devido à evolução, você diz que é um processo expansivo. Você chega à conclusão que é um tumor. Você opera esse tumor. O tipo de tumor que causou todo o quadro do paciente, por exemplo, o meningioma, esse é o diagnóstico etiológico do paciente. Então, isso daí deve ser estudado porque esse quadro é muito importante e quando a gente avalia o paciente de forma consciente ou mesmo de forma inconsciente, a gente sempre está querendo chegar a esses diagnósticos para tomar a melhor conduta, a melhor propedêutica e realizar o melhor tratamento. Do ponto de vista motor, essas vias diretas e indiretas não se referem à parte da fisiologia da produção do movimento, do processamento do movimento. Isso aqui se refere mais a motoneurônio superior e motoneurônio inferior. Então, o que vocês vão fazer é estudar anatomia no livro de vocês das vias motoras. Vocês têm um capítulo no Ângelo Machado de vias eferentes, e lá vai ser discutido sobre a via piramidal, via extrapiramidal, via motoneurônio superior, motoneurônio inferior. Todas essas definições estão adequadamente dadas lá, certo? Vocês vão estudar a via do trato córtico-espinhal, vocês vão estudar a via rubro-espinhal, retículo espinhal,
tecto espinhal, vestíbulo espinhal, e vão entender que todas essas informações, todas essas vias são consideradas motoneurônio superior. Por isso que o paciente ele desenvolve a síndrome do motoneurônio superior, que é um termo mais atualizado para a antiga síndrome piramidal, que é um nome clássico, um nome que se utiliza ainda, a síndrome piramidal, mas o termo mais adequado é a síndrome de motoneurônio superior, certo? Então, motoneurônio superior é aquele que está no sistema nervoso central e que vai influenciar o motoneurônio inferior. O motoneurônio inferior é aquele que vai sair da medula e vai levar informação até o músculo. Então, ele está principalmente no sistema nervoso periférico. Então, isso ajuda, né? Se o paciente desenvolve uma síndrome de motoneurônio superior, a propedêutica tem que ser guiada para investigar o sistema nervoso central. Se o paciente desenvolve uma síndrome de motoneurônio inferior, a propedêutica tem que ser para investigar o sistema nervoso periférico. E aí, nesse momento, eu não vou especificamente falar de cada uma dessas alterações, mas vocês têm essas informações aí disponíveis para vocês nesse momento. Vocês vão estudar o que é paresia espástica, o que é paresia elástica, o que são fibrilações, o que é hiperreflexia, hiporreflexia, tudo isso aí se referindo a lesões de motoneurônio superior e lesões de motoneurônio inferior. E depois vocês verão os vídeos que estão disponibilizados para vocês, e na videoconferência a gente vai ter oportunidade de observar esses vídeos juntos, discutir sobre esses vídeos juntos, e nesse momento eu explico para vocês como, dentro do possível, como se faz para testar o reflexo, testar a força muscular do paciente, como se faz essa avaliação. Além disso, vocês vão observar como que se gradua a força muscular, graduação de força de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, como que cada um se refere, se define. O que é, como você classifica os reflexos, se os reflexos eles são exaltados, se os reflexos estão liberados, ou se os reflexos estão diminuídos ou ausentes, como que se classifica isso? Duas cruzes em dois, duas cruzes em quatro, três cruzes em quatro, quatro cruzes em quatro, uma cruz em quatro, certo? Vocês deverão ler sobre como que a gente passa essas informações. E para finalizar, vocês devem saber quais são as raízes que são responsáveis por cada movimento, movimento de, por exemplo, de flexão do antebraço sobre o braço, o movimento de extensão do braço, o movimento de flexão da perna sobre a coxa, o movimento de extensão do pé, o movimento de flexão do pé. Então, todos vocês devem saber quais são as raízes que são responsáveis por cada um desses movimentos e saber quais são as raízes responsáveis por cada um dos reflexos tendinosos que vocês vão pesquisar. Reflexo bicipital, quais são as raízes responsáveis? Reflexo tricipital, reflexo patelar, etc. Tudo isso daí vocês têm que estudar e a gente vai discutir isso daí na videoconferência assim que possível, de forma mais pormenorizada, certo?